Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Muito bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez no programa Encontros de Fé de Gravataí. São agora 8 horas e 4 minutos, estamos iniciando o nosso programa e queremos contar com a tua participação, com a tua audiência, podemos dizer assim, né? Nessa manhã de sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, para muitos, talvez aí que não conheçam Jesus, possa ser um dia assim um pouco temeroso, né? Há uma grande superstição, às vezes, por parte de algumas pessoas, até mesmo alguns que talvez estejam chegando na fé agora, possam dizer, hoje é sexta-feira 13, hoje a gente tem que cuidar isso, cuidar aquilo. Olha, meu irmão, minha irmã, nós que temos a Cristo, é um dia que fez o Senhor. Mais um dia que fez o Senhor, estamos alegres, felizes, tendo hoje esse dia para podermos mais uma vez andar na presença de Deus. Então, nós dizemos para você nessa manhã, nos acompanhe, nós queremos nessa manhã falar um pouquinho mais de uma palavra ao teu coração. O pastor Márcio Santana, por conta de alguns podemos dizer assim, compromissos nessa manhã, não está conosco, mas na segunda-feira estará de volta aí, né? Na questão do programa, estará aí fazendo o programa. Então, deixou um grande abraço para todos. Nós estamos aí trabalhando. Sou o pastor Paulo Rogério, tenho servido ali no Parque dos Anjos, junto com os irmãos. Temos uma equipe muito abençoada ali no Parque dos Anjos, assim como o Parque Barra Centro, né? Temos chamado assim. Eu quero dar um bom dia também à equipe que está conosco, a Bruna, o Isaac, o Léo, né, o Leonardo. Um bom dia para vocês. A todos aqueles irmãos que estão conosco também, né? Como falei. E nós estamos aí trabalhando, né? Temos também um congregar ali no Parque Florido, temos na Morada do Vale e no Parque Barra Centro. Como falei, tenho pastoreado ali, temos junto uma equipe. Temos tido reuniões muito abençoadas e estamos servindo com alegria, com ânimo nessa sexta-feira. É um encerramento de semana, já podemos dizer assim, mas os trabalhos continuam, né, as reuniões continuam. Hoje à noite, uma reunião de jovens aqui no Congregar, uma reunião de adolescentes e de jovens às 20 horas aqui na nossa sede na 64. Temos também uma reunião no sábado, as reuniões no sábado em cada congregação. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E você vai nos acompanhando, participando, estando conosco, né, nessa manhã. Temos agora 28 graus, teremos um dia quente, né, de manhã assim cedo, podemos dizer, e a temperatura está alta, 28 graus. Estamos aqui também num ambiente climatizado, ligamos o ar-condicionado porque começou a ficar bem quente. Então, teremos um dia quente pela frente. Não acompanhei se vamos ter aí chuvas, não cheguei a olhar, mas acredito que em algumas regiões vamos ter algumas pancadas de chuvas. Ontem eu vi, hoje eu não sei se confirmou isso, mas esse dia, como eu disse, é o Senhor que fez. Então, é uma bênção estarmos juntos, sendo agora, então, 8 horas e 7 minutos nesse dia. Nós temos, assim, trabalhado, como falei, tivemos uma reunião na terça passada lá no Parque Barra Centro, muito abençoada, uma presença de pessoas novas chegando, pessoas que estão buscando uma ajuda, um socorro. Na quarta-feira à noite estive aqui na sede ministrando também uma palavra, né? Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, daquilo que eu ministrei na quarta-feira à noite aqui na sede. Tivemos também uma reunião abençoada aqui à noite, estavam os pastores presentes, né? O pastor Márcio, o pastor Christian. Estávamos aqui podendo também ajudar e socorrer pessoas. Então, esse é o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, o qual tem tocado nossas vidas, tem nos ajudado, nos socorrido, e isso nos faz ir adiante, né? Este amor de Deus, o seu cuidado, o seu amor para conosco. Então, temos trabalhado, não temos tirado a mão do arado, temos conseguido reunir pessoas que queiram também botar a mão no arado, estar conosco, né? Temos, como eu disse, uma equipe ali também no Parque dos Anjos, Barra Centro, servido, né, trabalhado, os irmãos têm se esmerado. É um tempo de pandemia, as coisas
sempre são um pouco mais complicadas em relação às reuniões, mas nós temos seguido todos os protocolos em cada reunião, tanto aqui na sede, na 64, quanto nas demais congregações, né? As pessoas podem ir tranquilas, né? De certa forma, entre aspas, uma tranquilidade, mas cuidando, né? Todos as questões do protocolo da cidade em relação às reuniões, né? O uso de máscara, álcool gel, higienização das cadeiras, né? O distanciamento. Nós temos falado nisso. Na terça-feira o pastor Márcio conversou um pouco sobre isso também aqui. Falamos sobre isso, sobre essa questão, às vezes, de dispersarmos um pouco na questão de uma certa tranquilidade ou a coisa já está passando. A gente não entra no pavor, no terror, como falamos, mas tomamos todas as precauções. Medimos a temperatura na entrada do salão, então você pode ir tranquilo. Mas aqueles que têm alguma doença grave, como falamos, reitero aqui, você que tem alguma comorbidade, pode ficar em casa, fique na tua casa, esteja ali, né, resguardado, ou olhando as transmissões. Aqui na sede nós temos 2 transmissões também, as reuniões. Aqui na sede eu quero lembrar os irmãos que os cultos são às quartas-feiras à noite, às 20 horas, uma reunião de Socorro e Milagres, aqui na 64, na sede. Na quinta-feira à tarde tem tido reuniões muito abençoadas. Às vezes eu dou uma olhadinha, os irmãos colocam alguns vídeos de uma parte da reunião. Tem um grupo muito bom de irmãos trabalhando, servindo e também acolhendo pessoas. Tem tido cultos assim muito abençoados mesmo. Então, quinta tarde, 15 horas, tem uma equipe trabalhando, servindo aqui, né? Sendo ministrado uma palavra ao teu coração. Na sexta noite, como eu falei, aqui na sede, adolescentes e jovens, 20 horas. Né? E o culto, né, aqui na sede, no domingo, às 19h30, mudou o horário, o culto está sendo às 19h30. Né? Mudou das 19h para as 19h30, agora no verão, porque muitas pessoas saem, às vezes, para tirar um descanso, né? Às vezes vão para o interior, às vezes vão para a praia, e aí você tem um tempinho maior para chegar e vir ao culto. Então, aqui na sede mudou o horário para as 19h30. Sendo transmitido o culto das 19h30 no domingo e na quarta-feira pelo YouTube e Facebook também. Nós estamos aqui com alguns irmãos que já estão ligados conosco, né? Estão assistindo aqui. Temos aqui, eu vou dar uma citada aqui em alguns e a gente vai compartilhar. Temos já um número de pessoas aqui. Temos a Cândice que está nos assistindo, a Cláudia Antunes, que está sempre ligada conosco. Bom dia, igreja, equipe da Igreja Encontros de Fé, né? Temos a Mara Nunes, bom dia, meus queridos irmãos, em Cristo Deus é muito bom. Temos aqui a Cláudia Antunes de novo, dizendo paz, pastor Paulo. Bom dia, pastor Paulo, os irmãos, Deus abençoe a todos. A Helena aqui dando um oi para nós. A tua mãe, a Carla Norato, está ligada conosco, Isaac. Um abraço para a Carla aí, né? O seu esposo Jorge também, que legal, bênção de Deus. Aqui estou alegre no Senhor, a Cláudia falando, né? Ontem tivemos um culto muito abençoado na sede de Porto Alegre, onde fomos agraciados com uma palavra abençoada, né? Ela bota aqui Mateus 11:28. Pastor Isaías deu a chamada aqui a falar sobre isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu olhei a chamada dele também, é uma benção. O Vitor, olha aqui, bom dia, pastor. E aí, Vitor, tudo bem, meu querido? O Vitor tem ministrado louvor lá no Parque dos Anjos, tem sido uma bênção. Vitor, tu tem sido uma bênção lá com a gente, né? Os irmãos têm comentado, Deus tem te dado uma graça para ministrar o louvor, tem sido presença de Deus, né? Eu também tenho visto isso na tua vida, na tua casa e na tua família. Deus tem te abençoado e tu tem compartilhado isso conosco. Bênção de Deus. Que bom que você está ligado aí. O Roberto Costa diz bom dia, né? A Cláudia de novo aqui. Vera Regina, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe. Os irmãos têm que colocar aqui Parque dos Anjos, né? Aqueles que estão com a gente aí, que são de lá. Bom dia, a Teren Prestes, bom dia, pastor Paulo, paz. A Suzie, ligada conosco. Suzie, esposa do nosso irmão querido Eduardo, né? Um abraço para vocês aí, tem servido, estado conosco também. Bênção de Deus, né? Olha, isso é uma bênção. Pastor Paulo Rogério, minha irmã foi tocada por Deus no culto de quarta-feira que o senhor pregou. Ela adorou, está doente, com depressão. Olha, Deus toque a vida dela, que ela possa ser restaurada e abençoada. Foi uma palavra forte. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. O João Cabral está conosco, né?
Paz, pastor Paulo, bom dia, que Deus abençoe. Até a Bruna. Ô, Bruna, que bênção, tá ligada conosco, legal. Tá aí assistindo. Tem mais pessoas aqui, eu vou dar continuidade depois, lendo mais um pouco. Temos um número bom de pessoas nos assistindo. Que legal, fique com a gente, né? São agora 8 horas e 13 minutos. Eu, na quarta-feira, ministrei aqui, o pastor Márcio pediu para mim ministrar uma palavra. Na terça tivemos o culto lá no Parque dos Anjos, Deus me deu uma outra palavra lá e outra aqui na quarta. Deus faz assim, cada local Deus tem algo a falar ao coração da igreja. Eu pude ministrar na terça, tivemos um culto muito abençoado. Os irmãos foram muito tocados, foi muita presença de Deus e nós temos orado por isso. Eu tenho falado com os irmãos sobre isso, lá particularmente, né, onde tenho pastoreado, de que a oração faz toda a diferença. Né? A oração é a oração que move a mão de Deus. Né? Na terça-feira pela manhã, eu e o pastor Márcio falamos um pouco sobre isso, e dentro daquilo que falamos, eu ministrei à noite lá no Congregar. Ministrei sobre oração, aquilo que a oração é capaz de fazer num ambiente, num lugar, numa casa e numa família. E fizemos isso e oramos depois na reunião, tivemos um tempo de oração no Congregar. E foi um derramar de Deus, um toque da presença de Deus em vidas, famílias, libertação dos cativos. Né? E na quarta-feira, como eu disse, ministrei uma palavra aqui, mas aí o Senhor me dirigiu a ministrar uma outra, a qual hoje vou dar continuidade, como eu disse, falando às vezes sobre aquilo que é a contestação na vida da gente, né? Aquilo que às vezes falam a nosso respeito sobre a questão da fé, sobre a questão do evangelho, sobre a boa notícia, sobre aquilo que Deus faz na nossa vida ou que estamos buscando uma solução para a nossa vida. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa questão de não entender. Às vezes as pessoas não entendem a questão do amor de Deus, né? Naquele momento que Deus está curando alguém, está restaurando alguém, está chamando alguém para a fé. Às vezes não somos muito bem compreendidos em relação a isso, né? E muitas vezes algumas pessoas elas terminam desanimando, parando, porque elas são contestadas, elas são criticadas, elas são, podemos dizer assim, barradas até mesmo na sua própria família por conta da fé, por conta da palavra de Deus, por conta de querer ir numa reunião, buscar a presença de Deus. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós estamos aí com 8 horas e 16 minutos. Nós queremos em seguida agora, Bruna, a questão do intervalo, né? Nós podemos ir para um intervalo e logo em seguida voltaremos ministrando, falando um pouco mais sobre esta palavra. Então, fique com a gente vai num breve intervalo. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp
51-986-130103 e 51-99307-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Muito bem, estamos de volta, né? 8 horas e 21 minutos, reiniciamos nosso programa, nós queremos dar início, recomeçando aí, né? Queremos dar a continuidade na palavra, dei uma palhinha aí, podemos dizer assim, no início, né? Na outra parte do programa, e sendo nesse dia, sexta-feira, a questão da palavra. Eu quero ler essa palavra que eu ministrei na quarta-feira que está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 12, no versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, mas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz:
Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Eu falei um pouco sobre esta palavra na quarta-feira aqui, né, aqui na sede, durante a transmissão também, durante o culto. E eu quero dar uma continuidade, assim, relembrar algumas coisas que nós falamos, né, sobre aquilo que Jesus passou nesse momento onde ele estava na sinagoga, onde ele encontra um homem, juntamente com alguns religiosos ali. Havia um homem sofrendo no meio deles, havia um homem com um problema físico, a sua mão era mirrada, era encolhida, ou algumas versões dizem que ela era ressequida, né? Ele tinha um problema sério num dos braços ali, na sua mão, e isso trazia uma consequência para ele, com certeza, né? E ele estava ali no meio, e Jesus estava presente naquela reunião da sinagoga. A sinagoga, ela tem uma representação, né? Hoje existem muitas sinagogas onde na questão judaica, na questão da Torá, é lida a Torá, o Antigo Testamento, né? E naquela época poderíamos até chamar um local de pregação, ou até mesmo uma reunião da igreja daquele momento, na questão do judaísmo. E ele estava ali no meio, todos os sábados era lida a palavra naquele lugar. A palavra do Antigo Testamento que nós temos hoje, que é a mesma do judaísmo, né, da Torá. Então, naquele momento ali, Jesus estava presente e foi questionado a ele. Ele foi confrontado se era legal, né, se poderia se fazer um milagre no sábado. E é interessante porque Jesus não se intimida. Nunca Jesus se intimidou diante das afrontas ou das contestações dos religiosos. Nunca. Jesus sempre olhou para o perdido, sempre olhou para o necessitado. Ele nunca deixou de fazer o bem. Enquanto ele esteve no seu ministério terreno, enquanto Jesus andou conosco aqui fisicamente, né, podemos dizer assim, que ele estava aqui naquele corpo humano, né, terreno, ele abençoava pessoas, curava, libertava. Não se importava com preconceitos religiosos da sua época, tanto é que ele disse para eles, olha, um ser humano tem muito mais valor do que uma ovelha. Se vocês cuidam das ovelhas, né, que caem num buraco, vocês estão deixando de lado de fazer o bem para alguém que é ser humano, para alguém que podemos, né, entender que o Pai o ama, né? Então Jesus chama aquele homem e o cura. E eu falei sobre isso nessa questão, de que ali havia uma contestação no ambiente. Uma contestação de fazer o bem, uma contestação de alguém que ia ter um contato com Jesus, de alguém que tinha uma necessidade, que precisava de uma ajuda, e houve aquela oposição, aquela resistência em relação à ajuda de Jesus na vida de um homem que tinha uma necessidade. Quantas vezes a gente pode estar buscando a Deus, buscando uma ajuda, buscando um socorro, indo na igreja, né, e terminamos sendo contestados, terminamos recebendo uma certa crítica. E, inclusive, falei na quarta que às vezes não é muito distante isso. Às vezes não é muito distante, às vezes alguns passam por isso, né, que estão indo na igreja, estão buscando a Deus, começaram uma caminhada na fé, estão por uma fé a qual vai tirá-los da situação de embaraço, de dor, de sofrimento, de ligação com as trevas, que vai afastá-los daquilo que é as garras do diabo. E às vezes no trabalho, pode ser no trabalho, alguns um pouco mais distante, lá no seu trabalho, todo dia vai trabalhar lá, fazer os seus afazeres, ganhar o seu pão. Mas quando essa pessoa fala para alguém ou compartilha com alguém que está indo na igreja, você está cheio de alegria, de ânimo, comecei na igreja, tem uma coisa diferente naquele lugar, né?
passou isso conosco, alguns já estão há alguns anos na fé, aconteceu isso comigo também, né? No início da minha caminhada. Às vezes os parentes, né, ficam pensando algumas coisas, te dizendo algumas coisas. No trabalho, um pouco mais distante ainda. Você está lá no trabalho, né? Não é na tua família, é lá no teu trabalho. Teu chefe, teu colega de trabalho. Mas o que tu quer naquela igreja? O que tu quer, esses pastores? O que tu quer? Né? Tu tá ficando louco, tu tá ficando maluco, né? Então, nós somos contestados muitas vezes, né? Somos criticados por conta de buscar a Deus. Há resistências no ambiente espiritual, e aqui, na questão deste homem, havia uma resistência espiritual em relação à solução da vida dele. A ajuda que Jesus iria dar a ele. Já antes mesmo já havia uma certa contestação, uma resistência, por parte do ambiente, da atmosfera, das pessoas, daquilo que era o milagre que ia acontecer na vida daquele homem. Então, às vezes não somos compreendidos, né? Não há uma compreensão dos que nos cercam em relação daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e nós começamos a ser contestados. A gente começa a receber uma crítica, nós começamos a ser barrados. E às vezes, irmão, irmã, às vezes é dentro de casa, bem próximo da gente, né? Às vezes é o marido, a esposa, às vezes é o filho. Às vezes é o próprio filho, né, que não entende muito bem a fé. O que é que tu quer? O que que tu vai na culto hoje? Tu não sai mais de dentro daquela igreja. Tu não sai mais de lá. É quarta-feira, é domingo, é segunda-feira na oração. As pessoas que estão na nossa volta, que não receberam a fé, que elas não foram despertadas para o amor, a graça, a vida de Deus, elas não entendem o amor de Deus. Elas não conseguem a compreender. E às vezes nós nos revoltamos, às vezes a gente fica um pouco chateado, sabe? A gente termina ficando chateado com aquelas pessoas, com o pessoal do trabalho, fica chateado com o esposo, com a esposa, com o filho. E termina às vezes desgastando um pouco. Mas é importante entender que é difícil as pessoas entenderem o amor de Deus. E às vezes, né, nós somos contestados por isso. Porque aceitar, entender o amor de Deus no que diz respeito a salvar pecadores, né, a dispensar sua bondade, né, nem sempre é fácil para as pessoas. É difícil. Nós temos um conceito, às vezes, né, irmãos? Às vezes temos um conceito de quem merece o amor de Deus e quem não. Eu falei nisso na quarta. Às vezes nós olhamos alguém que fez algo terrível contra outra pessoa, né, na questão das leis, né, às vezes alguém pode estar preso por ter feito algo, né, terrível. Isso não justifica o que ele fez, né? No caso, este amor de Deus ao amá-lo, né, não quer dizer que ele não vai ter que pagar por aquilo que ele fez, a justiça dos homens. Mas não cabe a nós julgarmos se Deus o ama ou não, no sentido de dizer que se ele merece ou não. Deus o ama de qualquer forma, né? É difícil entender isso. Puxa, Deus ama esta pessoa, Deus ama aquele presidiário, Deus ama aquele que está encarcerado, independente do que ele tenha feito. E às vezes é difícil compreender quanto a salvar pecadores. Quando Deus vai à casa de Zaqueu, né, e eu falei sobre isso, vai à casa de Zaqueu, os seus colegas de trabalho o contestaram Jesus. Eles disseram para Jesus, né, e disseram para Zaqueu, como pode este homem Jesus, né, ele está comendo com pecadores? Zaqueu era desprezado, era dentre os seus colegas, entre a sua nação, por ser o maioral dos cobradores de impostos, né, publicano, pois ele havia traído a sua nação, sendo cobrador de impostos, ele traía a sua nação. Então ele foi contestado ali pela sua fé, mas ele deu uma resposta para todos que estavam ali. Houve conversão naquela casa. Jesus mesmo disse isso, né? Jesus exaltou a atitude de Zaqueu em dar uma parte dos seus bens, retribuiu o que ele havia levado, talvez de alguma forma irregular, abençoando aquele ambiente, dizendo para todos que a fé, o amor de Deus o havia alcançado. E esse deve ser uma atitude nossa, o nosso testemunho diante daqueles que estão muitas vezes contestando a nossa fé. É nós, pelas nossas atitudes, por aquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, mudar um ambiente, mudar uma atmosfera. Então, é possível que ainda que alguns não entendam, é possível, a gente consegue ver por aquilo que Jesus disse aqui, né, nesta palavra.
naquilo que nós vemos o milagre na vida dessa pessoa, né? Aquilo que o anúncio da palavra, o anúncio do evangelho, da justiça, da boa notícia, do reino de Deus, desta graça de Deus que nos alcança, ela também é para aqueles que estão nos contestando. Esta graça de Deus, este amor de Deus também é para aqueles que estão nos criticando, né? Mas parece-me que eles às vezes não entendem muito bem isso naquele momento, assim como nós não entendíamos. É importante a gente saber isso. Às vezes a gente fica chateado, aborrecido, porque tu não entende, porque o meu marido não quer salvação, porque a minha esposa não quer salvação, porque eles não querem me acompanhar. A gente fica um pouco chateado por causa disso. Mas é importantíssimo olharmos e compreendermos que, às vezes, essas pessoas, elas não estão fazendo isso por elas mesmas, né? Há uma resistência, há uma crítica. E muitas coisas podem levar essas pessoas a pensarem dessa forma, irmão. A enxergarem desta forma, né? A própria religiosidade. Alguns religiosos aqui contestaram esse milagre de Jesus, não queriam que Jesus fizesse um milagre, né? Às vezes o orgulho atrapalha as pessoas entenderem, porque eu não vou, né? Não vou para esse lugar lá, porque eu vou ter que mudar agora a minha forma de viver, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que deixar aquilo, né? O orgulho da pessoa atrapalha aquilo que Deus quer fazer, o manifestar do amor de Deus na vida delas, né? E às vezes a própria justiça, como eu disse, esse merece, aquele não merece, né? Porque essa igreja aí aceita todo tipo de gente, né? Porque naquela igreja lá onde tu está indo, lá eu sei que teve um presidiário, lá teve uma pessoa que era adúltera, né? Um homem adúltero, meu vizinho, o nosso vizinho que era adúltero, agora está indo naquela igreja. Mas a pessoa olha o passado, ela não olha o presente daquilo que Jesus fez na vida dela e o que está sendo a transformação e a mudança na vida dela. A justiça própria, nós terminamos julgando, as pessoas terminam julgando, né, aquilo que é difícil de entender neste amor, nesta graça de Deus. Então, eu quero incentivar você a continuar, ainda que as resistências venham, ainda que as críticas venham, né? Jesus continua sendo a boa notícia, né? Ele continua fazendo milagres. Ele continua, né, levantando o que está prostrado, o que está humilhado. Nós somos alvo desta boa notícia. Ainda que você seja contestado, criticado, ainda que você, né, se sinta muitas vezes assim, estou sozinho, estou sozinha. Puxa vida, na minha casa só eu. Às vezes acontece assim. Só está você na fé, só está você ali como luz, você como um luzeiro, você como uma lâmpada que foi colocada num ambiente escuro para iluminar aquela casa, né? Você talvez possa pensar, orar a Deus, né? Quantas vezes a gente ora no nosso secreto, Deus, só eu estou aqui. Deus, só eu estou nesse lugar. Quantas vezes nós podemos orar a Deus assim? E Deus nos colocou naquele lugar. Deus nos colocou, né, como a fé na tua casa, às vezes no teu trabalho, para que você seja sal e luz dessa terra. É assim que Deus faz. Deus planta uma semente num lugar para que ela venha frutificar, venha abençoar pessoas. Então, é importante entendermos, né, que ainda que às vezes as resistências aconteçam, e acontecem, porque as trevas elas querem prevalecer contra a luz, mas a Bíblia diz que elas não prevalecerão contra a luz. Onde há luz, as trevas retrocedem, né? E a gente percebe aqui que as trevas tentaram sonegar, as trevas tentaram impedir a religiosidade, as forças contrárias, o milagre na vida daquele homem, né? Mas a gente percebe que sempre nós vamos ser atraídos pela bondade de Deus. As pessoas sempre vão ser atraídas pela misericórdia, pela capacidade do amor de Deus por aquele que é o caído, pelo desvalido. O desvalido é aquele que está lá jogado num canto, aquele que está lá atirado pelo caminho, que não tem forças para se levantar, que não consegue a levantar sozinho. O amor de Deus pelo sofredor, pelo moribundo, é aquele que está lá, sua vida se esvaindo, já foi. Você olha assim, aquele drogado que está lá jogado, né, na sarjeta, aqueles drogados que às vezes a gente vê que a pessoa está no último do vício,
A gente pensa, não tem mais saída. Alguns familiares olham para os seus, né? Às vezes um filho, uma filha, está lá jogado, não tem mais. Você perdeu as forças. Você não consegue mais ajudar. Nós chamamos isso de amor incondicional. É aquela mãe, aquele pai que às vezes vão até o final com seu filho drogado, a sua filha, o amam incondicionalmente, estão ali junto, mas às vezes já estão todos quebrados, rebentados. E às vezes podem até achar que não tem mais saída para ti. Tu pode pensar, puxa, quando é que eu vou me reerguer de novo, ajudando o meu próprio filho e a minha própria filha? Mas a gente vê nesse texto de Jesus que o amor, né, ele nunca descarta. O amor de Deus não é um amor que descarta. Talvez você possa pensar que o amor eros, ele descarta, e ele descarta mesmo. Aquele amor eros é aquele que é o da atração, né? Aquela que esse acaba. Mas o amor de Deus, ele nunca acaba, é o que diz a palavra. Esse amor, ele não descarta, ele não rejeita, ele abraça. Ele abraça o desvalido, aquele que está quebrado, aquele que está, né, esmagado. E aqui Jesus, na palavra, ele fala que ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. Diz muito para nós esta palavra, né? Diz muito, porque talvez para alguns possam pensar que chegou o fim, né? Está se apagando. Você possa olhar para o teu filho, para a tua filha e possa pensar, está se apagando a vida do meu filho, da minha filha. Talvez você possa pensar, está se apagando o meu relacionamento. Está se apagando o meu casamento. Olha, já não tem mais aquela chama, né, do relacionamento, da alegria de estar junto. Se apagou a alegria, né? E esta palavra, ela é uma palavra de vida. Ela é uma palavra de vida. Porque quando Jesus aqui, ele cura esse homem da mão mirrada, e logo em seguida diz que se cumpre uma palavra profética de Isaías, onde diz que ele não esmagará a cana quebrada, e ele não apagará o torrão que fumega, você vai perceber que Jesus estava dizendo que ninguém é descartável. E ainda que tudo esteja minguando, tudo esteja se apagando, ele tem uma capacidade, Deus tem uma capacidade de pegar o que não é e transformar em algo que vai ser, pode ser, né? Pode ser algo que não existe e trazer à existência aquilo que não existe. Jesus tem uma capacidade de pegar aquilo que não presta, aquilo que não é nada, aquilo que é descartável, aquilo que o ser humano descarta, aquilo que a sociedade descarta, e fazer algo lindo, maravilhoso. Ele diz que pega vaso, né, quebrado e faz vaso novo. É o que diz a palavra. Ele é um moleiro, ele é maravilhoso. Então aqui, quando a palavra profética vem dizendo que ele não esmagaria a cana quebrada, eu estudei um pouquinho sobre isso. Existem alguns estudiosos que acreditam que havia um instrumento de sopro da época, um instrumento de música, o qual era feito de canas. E quando rachavam uma daquelas canas do instrumento, eles jogavam no chão e quebravam, destruíam, esmagavam, né? Porque não tinha mais utilidade, ou seja, ia destoar. Aquele instrumento já não servia mais para dar um tom correto na música. Então eles descartavam aquele instrumento, esmagavam e botavam fora, ou seja, descartavam, né? Assim como diz que ele não apagaria o torrão ou o morrão ou o pavio que fumega. Quando uma vela está se apagando, o pavio ficou molhado ali, né, pela própria cera, ou veio um vento e começa a fumegar ali, né? Inclusive sai um cheiro bem desagradável, né, quando uma vela está se apagando. E é interessante essa analogia, porque o pecado cheira mal mesmo, né? E às vezes nós estamos nos apagando por causa do pecado, o pecado que tenazmente nos assedia, e o pecado que às vezes nós estamos tão envolvidos e a gente está ali se apagando por causa daquele pecado, está nos matando, está nos destruindo, né? Destruindo o teu filho, destruindo a tua filha, teu casamento. E aí a gente pode pensar, nunca mais, talvez nunca mais tenha uma saída, talvez não exista uma saída. Mas aqui Jesus diz que ele não apaga. Ele, pelo contrário, ele acende. Ele vai acender, ele vai reavivar, ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai perdoar os pecados, né?
Jesus Cristo perdoa pecados. Então a gente vai percebendo que esta palavra é uma palavra para hoje, ainda que tenha sido pronunciada no Antigo Testamento como uma palavra profética para a vinda de Jesus, que é aquele que ele não descarta, ele abençoa, ele nos cura, nos restaura, mas também nos aviva, nos acende, né? Ele tem uma capacidade de ligar o que está desligado. Ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de ligar a chaga que está aberta, né? Ou seja, curar a chaga, botar o remédio, curar, né? Ele é capaz de olhar para nós, tudo na nossa volta, na tua volta, que esteja falhando e fazer com que dê certo. É impressionante esse amor de Deus. Ainda que os outros não entendam, mas você está entendendo. Esse é um ponto principal. Aquele homem da mão mirrada, qual nós lemos aqui, os outros não entenderam o que Jesus estava fazendo. Diz a palavra que eles questionaram, contestaram, mas o homem entendeu. Preste atenção. Porque Jesus disse para ele, vem para cá. Ele foi até Jesus. Ele continuou caminhando na direção de Jesus, porque ele tinha uma necessidade, ele tinha uma vontade, ele queria ser transformado, ele queria ser mudado, o seu físico tinha uma debilidade, ele precisava de um milagre, e então ele vai. Né? Ele entendeu o propósito de Deus e permaneceu firme ali, ainda que os outros dissessem, não é legal curar no sábado, não deve ser curado no sábado. E ele olhou para Jesus e disse, olha, eu não vou dar ouvido o que esses outros estão falando, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Então, você percebe que o anúncio da palavra, o Cristo estava presente, e a gente vai andando, vai caminhando, né? Você vai percebendo que o amor de Deus vai tocando pessoas enquanto a palavra ser pregada. Quarta-feira eu falei sobre isso, estava ali pregando a palavra. Enquanto nas quartas-feiras, todos os dias, seja na tua casa, no teu trabalho, aonde houver o anúncio, inclusive ali citei o anúncio, anunciará o juízo. Enquanto vinha a palavra de Deus, que é o juízo de Deus, né? O juízo de Deus sobre a humanidade, mas Cristo Jesus, o justificador, aquele que morreu na cruz, perdoa pecados, nos limpa, nos purifica, nos dá uma nova vida, uma casa nova, uma casa nova no sentido de uma família nova. Enquanto houver anúncio desta palavra, vai haver pessoas triunfando. Aqui diz, aqui na palavra está dizendo, né, que ele fará triunfar o juízo. Ou seja, aquilo que é a resposta da palavra, aquilo que são promessas de Deus, aquilo que é a palavra de Deus para você, o próprio Cristo, por ser ele a própria palavra, faz triunfar-se a si mesmo. Lá em 2 Coríntios vai dizer, né, capítulo 2, verso 14, que Jesus, Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus. Então, nós ainda que nos sintamos desanimados, cansados, sobrecarregados, nós vamos até Cristo. Nós ouvimos a sua palavra, nós somos curados, restaurados. Nós recebemos força para prosseguir, ainda que haja contestação, ainda que haja resistências no ambiente, na tua família, na tua casa. Não olha com olhos de julgamento para estas pessoas que estão te contestando, que estão te afrontando. Jesus não fez isso. Pelo contrário, quando ele estava lá na cruz, que estavam crucificando ele, ele olhou para as pessoas que estavam na sua volta, ele olhou para aqueles que contestavam ele, aqueles que repreendiam ele, aqueles que humilhavam ele, disse para aqueles, né, disse para o Pai, né, que não leva em conta os pecados deles, mas perdoa-os, né? Jesus olhou com os olhos de amor para eles, continuou olhando, né? Essa deve ser a nossa atitude, de saber que temos um Deus que é capaz de nos abençoar, que Ele nos ama, que Ele nos dá força e nos ama. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero lembrar você deste amor, mesmo talvez que você não entenda, não compreenda, né? Que você não consiga a entender e a compreender este amor de Deus, para que outros possam ser salvos. Continue com a mão no arado, continue vindo nas reuniões, continue buscando a Deus, continue orando, continue clamando a Deus, continue divulgando, anunciando, porque enquanto houver anúncio desta palavra, haverá triunfo nas famílias, haverá salvação dos cativos, haverá libertação dos cativos,
haverá restauração, haverá cura, né, dos enfermos, haverá pessoas que serão tiradas da depressão, haverá pessoas que serão curadas do câncer, haverá pessoas que sairão das drogas, haverá casamentos restaurados, haverá famílias transformadas, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Eu quero deixar esta palavra com você nessa manhã. São 8 horas e 48 minutos. Nós estamos chegando no final do programa. Eu quero lembrar a todos, né, nessa manhã. Estamos aqui, continuamos com os irmãos. A palavra é maravilhosa, tremenda, né? Eu quero lembrar aqui, temos aqui ainda um grupo de irmãos que estão conosco. Olha, continuam, temos a Márcia, está ligada conosco, né? A Márcia Fagundes, um abraço aos nossos irmãos queridos que estão nos assistindo aqui. Paz, Pastor Paulo, irmãos, Deus abençoe a todos. Temos a Vera Ramos, temos a Helena da Silva, pessoas que estão nos acompanhando, eu li uma parte antes, né? Estão nos acompanhando, um grande abraço. Eu quero deixar um abraço, um carinho para todos os irmãos e irmãs da cidade de Gravataí, em especial Parque dos Anjos /Centro, você que nos assiste, sábado à noite, né? Amanhã à noite, às 20 horas, nós estaremos ali num culto da família. É necessário você se agendar, é necessário que você se agende, né? Passe a agenda. Eu vou passar para você, não sei se os irmãos têm a agenda, o número da agenda lá do Parque dos Anjos, senão já vou citar aqui, né? Já vou citar aqui para você poder fazer a tua inscrição. No sábado nós continuamos com inscrição, né? Nós continuamos com a inscrição e você pode te inscrever pelo número 984-702-248 para o culto lá do Parque dos Anjos /Centro, tá bom? 984-702-248. Você pode te inscrever, dar o teu nome, né? E você vai participar do nosso culto, da nossa reunião no sábado à noite, às 20 horas, tá bom? Nós estamos trabalhando, servindo a Deus, e no domingo aqui na nossa sede. Então, Parque Florido, Morada do Vale e lá no Parque dos Anjos /Centro, nossos cultos, né, neste final de semana. E no domingo aqui, 19h30, na nossa sede, na 64. Hoje à noite, culto dos jovens, adolescentes e jovens, você pode participar, vir e estar conosco. Bênção de Deus. Segunda-feira, pastor Márcio Santana Dias estará de volta com a equipe aí, trabalhando, servindo. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero abençoar a tua vida, fazer uma oração. Talvez você esteja passando algum desafio, pedindo um milagre de Deus. Pedimos que Deus toque a tua vida, restaure teu casamento, teus filhos. Amém? Vamos então a uma oração. Obrigado, Pai, nessa manhã. Somos gratos pela Tua palavra, o Teu amor, o Teu carinho. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que nos abençoa. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra continua sendo anunciada e ela é poderosa para libertar os cativos. Ela é o poder de Deus. Ela é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Assim nós nessa manhã ministramos cura. Cura este homem, cura esta mulher, cura esta criança. Essa criança que está no hospital, essa criança que está num leito, Senhor, precisa de um milagre. Cura o câncer agora, restaura esta criança agora. Senhor, eu ministro cura agora sobre essa criança que tem uma leucemia. Eu ministro presença de Deus sobre a vida dela. Cura, Deus. Senhor, talvez essa transmissão possa chegar até onde está no leito desta criança. Essa criança que está enferma. Faz milagre agora, o teu poder cura ela. Restaura a saúde das células. Em nome de Jesus Cristo. Ministramos libertação dos cativos, daqueles que estão atados. Senhor, nesta manhã agora, os vícios, os espíritos de vício, trabalho de feitiçaria e de bruxaria, nós desligamos e desfazemos no poder do nome de Cristo. Restauração do casamento, dos relacionamentos. Família, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, 8 horas e 52 minutos. Tenham um bom dia, um final de semana abençoado no Congregar. Um abraço a todos, Deus abençoe. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe.
receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus.